São tão cegos os homens que eles chegam a se vangloriar da própria cegueira. Eu sou a Franciele e você está assistindo Hora da Coruja. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos novamente ao nosso Hora da Coruja. Essa terça-feira aqui na Just TV, uma terça-feira de sol, porém com um pouquinho de friozinho, digamos assim. Já começou a melhorar o clima, não é? Já tá ficando um clima mais próprio para a gente poder filosofar, exatamente. Não é verdade? Exatamente. Tanto é que você percebeu que o clima mudou. Sim, e aconteceu um milagre. Aconteceu, né? O Fernando terminou de chocar Exatamente. o nosso ovo. Olha que gracinha, gente. Nasceu. Eu achei que o Fernando tava de brincadeira que ele tava chocando. Tava de Cheguei hoje aqui pra conseguir tirar a corujinha da mão dele, gente. Pelo amor de Deus. Já tinha feito até roupinha pra ela. Olha que coisa mais fofa. Adorou. Tá um paizão, assim, tá um paizão, coruja. Fernando. Tá um paizão. Né? Quem sabe essa coruja ainda fica um pouco maior, né, Paulo? A tendência dessa coruja é crescer. É capaz que ela comece a filosofar daqui a pouco, na verdade. Certamente ela vai começar. Hoje ela vai filosofar sobre quem? Sobre Santo Agostinho. Hoje a gente vai conversar sobre Santo Agostinho. Mas de quem que é essa frase que você falou do Santo Agostinho? É dele, é frase do próprio Santo Agostinho. Ou seja, o homem não consegue enxergar a verdade e ainda se vangloria de dizer que não sabe a verdade, que não quer encontrar a verdade. Você sabe que esse é um dos temas centrais, né, do Santo Agostinho, a busca da verdade. O Santo Agostinho, acho que antes a gente começar a falar um pouco da filosofia dele, a gente devia contar a história de vida dele, né? Até porque toda uma ligação. O Santo Agostinho, ele escreve as Confissões, onde ele conta a história de vida dele, né? Aí agora você vai entender o porquê. O Santo Agostinho nasceu no norte da África, na Argélia, e ele era filho de um pai pagão e de uma mãe extremamente beata e católica. Você imagina o que pode ter dado o cruzamento disso, né? De um homem pagão com uma mulher beata, né? Sim, que a mãe do Santo Agostinho é a famosa Santa Mônica. A famosa Santa Mônica. Que na época ainda não era santa, mas se transformou santa por causa do milagre que ela fez em conseguir tirar o filho dela da esbórnia. Tirou ele do mau caminho. Tirou o filho do mau caminho. Quer dizer, esse mau caminho, ele não é um mau caminho só da vida desregrada, mas é também porque ele estava envolvido com a seita dos maniqueus. Dos maniqueístas, exatamente. Que deu origem ao maniqueísmo, né? Deu origem ao maniqueísmo. Você interpretar o mundo como uma luta entre o bem e o mal, e também você não pode interferir, você não tem interferência, porque o bem é naturalmente bom e o mal é naturalmente mal, e você tem que viver sob o crivo dessas duas lutas, o maniqueu. E é legal que depois nas Confissões, isso era um debate da época, ele vai responder a esse debate, é o debate do bem e do mal. E ele começa falando assim, poxa, se Deus é o bem, como que pode existir o mal? Deus não pode ter criado o mal. Mas depois a gente conversa sobre como que ele Sim, esse é o grande problema. Esse é o grande problema a ser resolvido na época. É um problema que, vamos dizer assim, inaugura a nova filosofia. Ou seja, inaugura o papel do cristianismo dentro da filosofia helênica. Porque os gregos não têm esse problema do mal, né? Os gregos têm o problema do ruim. Uma coisa pode ser ruim. Uma coisa pode não servir, não prestar, né, na sua utilidade, na sua excelência. Tanto é que a virtude para o grego é a excelência, né? Agora, quando aparece o cristianismo, aparece aquilo que o Nietzsche chama de julgamento moral. O bom passa a ser alguma coisa do âmbito moral. Ser bom não é ser ruim. Né? Uma cadeira pode ser ruim, porque você não se acomoda nela, né? Mas um homem não pode ser ruim nesse sentido, o homem pode ser bom ou mal, né? Então começa o julgamento moral. E aí que surgem essas discussões que vão tomar toda a Idade Média, inclusive. A pergunta sobre o mal, porque ela aparece, a questão moral do mal e do bom aparece, mas também aparece uma coisa que o grego não conhece, quer dizer, nós estamos sob o signo do mal. Né? Sobre o signo do pecado original. Então, aí fica uma coisa complicada, porque
como que pode o mundo, né, ter maldade se ele está dentro do plano de Deus? Exatamente. Esse é uma grande questão a ser respondida. É. E o Santo Agostinho, ele teve uma formação excelente. O pai dele não deixou que a mãe educasse. Falou, não, você não vai seguir o caminho da sua mãe, não. Vou te colocar numa escola, você vai aprender retórica. Ele foi para as melhores escolas, pôde aprender retórica. Sim. Se tornou um grande intelectual. E, inclusive, teve uma mulher com a qual ele teve um filho. E assim que o pai dele adoece, ele volta para a casa do pai com essa mulher. E a mãe dele, a dona Santa Mônica, como toda boa sogra, tirando a minha, que a minha sogra é um anjo. Um beijo para minha sogra, que sempre assiste a gente. Ela começa a fazer umas picuinhas. Do tipo assim, essa mulher não presta pra você devia seguir a Deus, você não devia ficar atrás dessa mulher e coisa e tal. E ela consegue mesmo tirar essa mulher da vida do Santo Agostinho. Sim. E de uma forma, assim, incrível. Com o filho? O filho morre. O filho morre? E depois ele acaba falecendo na mesma época da mãe dele, da Santa Mônica. O filho morre, a mãe também morre, ele vê que realmente é um sinal de Deus, é um caminho, né? Interessante, Paulo, eu achei uma semelhança aí no Santo Agostinho com relação ao daimon grego. Por quê? Porque uma das coisas que fez o Santo Agostinho desistir de tudo era uma voz que ele ouvia. Sei. Vocês já devem ter ouvido falar isso, era a voz de uma criança. E essa criança ficava sempre falando para ele, toma e lê. Acho que se fosse nos dias de hoje, a criança ia estar falando assim, toma e lê, e toma e lê, e toma e lê, e toma e lê, né? Aí ele ficava com essa voz dessa criança, e toma e lê, toma o quê e lê? Aí um dia ele pegou a Bíblia e fez aquilo que eu adoro fazer lá em casa. Pegou a Bíblia, abriu... Numa página qualquer. E foi ler a passagem dessa página. Quem você acha que era? De quem você acha que era o livro que ele leu? É do seu xará, o nosso querido Paulo, um dos livros que eu mais gosto da Bíblia. E agora eu vou falar aqui, para essa câmera aqui, eu vou ler o que estava escrito quando ele abriu a Bíblia. Não caminheis em glutonerias e embriagueis, nem em desonestidades e dissoluções, nem em contendas e rixas, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis a satisfação da carne com os seus apetites. Puxa vida! Né? Parece que é como se a mãe dele estivesse falando, né? Mas caiu em cima dele, né? Incrível, não é? Porque... Mas talvez com a própria vida desregrada que ele tinha, qualquer parte da Bíblia que ele abrisse ali, eu acho que ele ia acabar encontrando... Agora, você sabe que a gente fala vida desregrada, viu, Fran? Mas outro dia eu estava pensando o seguinte, quer dizer, qualquer vida de um romano, né, para um católico, para um cristão, é desregrada. Quer dizer, não é a vida desregrada no sentido do que nós entendemos hoje, né? Mas é uma vida desregrada porque ela não é cristã. Quer dizer, é uma vida onde você se permite a ter vários namorados, várias mulheres, você se permite a fazer pequenas maldades, você se permite... inclusive grandes maldades participando do exército também, matando várias pessoas. Porque é uma vida romana, sim, né? Torturando. É uma vida romana, então é uma vida desregrada por isso, né? Não é uma vida desregrada no sentido de que ele era uma má pessoa, né? Ele não é uma má pessoa, né? Agora, é óbvio que é uma vida desregrada nesse sentido. A mãe estava... Porque no fundo, a Santa Mônica, ela sempre quis que o Agostinho fosse um estudado, um intelectual e tal, mas ela queria que ele fosse um intelectual estudado da igreja. Da igreja, né? Sem dúvida. Ela nunca quis que ele fosse qualquer intelectual. Não, ela queria que ele revertesse toda essa inteligência dele para o bem da igreja. Para o bem da igreja. Para o bem da igreja. Paulo, e o que você acha da frase de Santo Agostinho de que o mal é a ausência do bem? Vamos conversar sobre esse problema do mal. Vamos conversar. Não é... Outro dia eu estava vendo no Facebook, então, lá tem grupos de ateus, que hoje tem comunidades de ateus, que era um movimento que você tinha mais na Inglaterra, nos Estados Unidos, e hoje você tem também no Brasil. Grandes comunidades de ateus, até por razões que não são nem razões religiosas, muitas vezes são razões políticas, né? Como Deus está associado muitas vezes ao poder, né? E às vezes ao poder militar, então
você dá combate ao Deus judaico-cristão, muitas vezes, não é uma questão muitas vezes religiosa, é muito mais uma questão de dar combate ao poder. Os Estados Unidos é muito isso, né? Sim. Mas então tem as comunidades soltam lá frases e tal, e uma que o meu filho participa, o Paulo Francisco é estudante de filosofia lá na Unesp de Marília, ele participa de uma que mostra determinadas fotos onde tem grandes traumas da humanidade. Então, por exemplo, você pega uma foto criança passando fome, passando necessidade, você pega uma foto de catástrofes horrorosas, você pega uma foto, até foto própria de pastores roubando as pessoas, né? Aí você fala assim, pô, mas nesse mundo, caramba, com esse tipo de coisa, o bem não, né? O mal impera. Agora, como que os crentes em Deus... A gente tem noção de que o bem só impera na literatura. O mal vamos supor, o mal impera, mas mesmo que o mal não imperasse, mesmo que o mal fosse menor, o mal está aí, né? Ele existe. Né? O que faz com que... Qual é a razão, qual é a justificativa, por exemplo, para você encontrar uma criança na rua passando fome e ninguém ajudar, né? Ou então você vê aquelas fotografias na África lá, a criança mamando, ela é osso, a mãe é osso, né? O mal está aí. Onde está Deus? Né? Então aparece lá nessa hora, né? O ateu põe lá, né? Onde está Deus? Né? Por que Deus abandonou essas pessoas? Quer dizer, a explicação medieval é horrível. A explicação medieval não é do Agostinho. A explicação medieval é aquela explicação sacana, né? Que existe o pobre para o rico poder dar esmola, para o rico poder ir para o céu, dado que o rico não, é mais fácil, né? O camelo passar no buraco da agulha do que o rico ir para o céu. Então o rico está sempre dependente do pobre para ele poder fazer alguma bondade e ganhar o reino dos céus. É a explicação medieval. Que explicação horrível. Isso faz, inclusive, os reis, uma vez por semana, sair na rua, né? Sim, eles distribuíam moedas para os pobres. Moeda. Sim. Agora, a explicação medieval não é a explicação da igreja. A explicação da igreja oficial, da razão do mal, oficial, ela está muito mais para Santo Agostinho, e é ela que é ensinada no catecismo da Igreja Católica, né? Que é a explicação seguinte: o plano de Deus, ele é um queijo suíço. Essa é a explicação. É um queijo suíço o plano de Deus. Se é o queijo suíço, ele não tem buracos? Tem. Agora eu te pergunto, se tirar o buraco, continua sendo queijo suíço? Continua. Ou não? Como é que eu faço? Se eu apresentar um queijo para você sem buraco, você não vai falar que é um queijo suíço? Eu não falaria que é um queijo suíço. Vai falar que é um queijo, mas não um queijo suíço. suíço. O queijo suíço tem buraco. Então, o queijo suíço tem buraco. Então, portanto, o buraco onde não tem queijo é queijo suíço. Entendeu? O lugar onde não tem nada, ainda assim é queijo. Porque se tirar, o queijo desaparece como queijo suíço. Sim. Esse é o plano de Deus. E o buraco é chamado homem. É assim que o Santo Agostinho explica. Ou seja, tem um lugar, em cada lugar do plano de Deus, onde Deus não funciona por razões de Deus. Deus, fez o queijo suíço com esse buraco. Esse buraco é o homem. Ou seja, esse buraco é a liberdade do homem. Ali Deus não interfere. Ali quem manda é o homem. É isso que eu ia te Então falar. Você tem o queijo, o plano de Deus, e você tem os buracos. Então, na verdade, o buraco é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. E faz parte do plano de Deus. E é assim que o Santo Agostinho explica o mal. Quer dizer, o mal é causado pela liberdade do homem. Então tira a liberdade do homem para não ter o mal. Não. Por quê? Porque este é o plano de Deus com o homem. Se o homem não fosse livre, ele não seria o homem. Então Deus não teria criado essa coisa que nós chamamos de homem, teria criado outra coisa. Né? Essa é a explicação. E o Santo Agostinho fala também que, na verdade, nós somos... É uma explicação engenhosa, hein? Não, é uma explicação muito boa, realmente. Filosoficamente correta. Exato. Filosoficamente correta. Mas, desculpa, estou te cortando. O Santo Agostinho fala também que, na verdade, existe o mal porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Nós temos ali os genes de Adão e Eva no corpo. Então vai ter que existir o mal. Então, para isso, tem o livre-arbítrio. Não, sim, na decorrência. Mas o problema é que o livre-arbítrio é instaurado. Quer dizer, o primeiro buraco do queijo é feito por Eva. Né? Quer dizer, a afirmação do buraco. Porque o buraco é o homem. Sim. O homem, Eva e Adão eles já são livres. Uhum. Né?
O problema é que eles exercem essa liberdade. Ao exercer essa liberdade, num determinado momento, eles rompem com uma das determinações, que é não comer a árvore do conhecimento. Ou seja, não tentar ser igual aos deuses, porque os deuses são os deuses, né? Deus é Deus e o homem é o homem. Quer dizer, o homem tem limitação. A Eva não entende essa ideia da limitação. Né? Que então, aí passa-se de pai para filho essa ideia do pecado. Uhum. Quer dizer, é uma questão metafórica também, né? Porque você pode interpretar isso, passa de pai para filho, como do tipo assim, todo homem que vai nascer herdou a liberdade. Não é que ele herdou o pecado, ele herdou a liberdade. Então ele vai pecar. O pecado original, às vezes fala assim, como é que é o pecado original? O pecado original é a liberdade, né? Ele vai pecar porque ele é livre. Isso está me parecendo um existencialismo aí de Sartre. Olha, o Sartre vai pegar exatamente pela ideia da apologia da liberdade. Quer dizer, o Sartre vai dizer, eu estou condenado à liberdade. O Santo Agostinho, se o Santo Agostinho lesse o Sartre, né, ele endossaria, ele dizia, você está condenado à liberdade. Porque se você não for livre, você não é o homem. E se você não for o homem, o plano de Deus não criou essa situação que ele criou, ele criaria outra coisa. Né? E Deus quis criar alguma coisa muito semelhante a ele, né? No quê? Na vontade infinita. O homem tem uma vontade infinita, o homem nunca está satisfeito. Né? E Deus tem uma vontade infinita, porque a vontade dele, ela gera o universo. Né? Então, Deus criou o homem à semelhança. Veja que essa saída do Agostinho, ela não é teológica, ela é filosófica. Ela é completamente filosófica, porque você tem um plano onde é muito razoável pensar dessa maneira. Né? Essa ideia do queijo suíço é muito razoável, né? Filosoficamente correta. Né? Exato. Agora, você vê como uma coisa interessante, que essa ideia do Santo Agostinho, ela cria um problema. Ou seja, ela cria um problema, não, ela cria, na verdade, uma solução. Você não pode ter milagre. Por quê? Porque se você tiver milagre, o plano de Deus não vai ser perfeito. Por quê? Porque significa que Deus interviu de novo num plano para corrigir. E Deus não pode intervir de novo no plano para corrigir, porque o plano já é perfeito. Sim. Então Deus não tem que ficar cerceando a liberdade do homem. Tanto é que a conversão do Santo Agostinho, né, não é uma conversão porque a mãe dele orou ou porque Deus quis. É uma conversão dele, senão não tem valor. Sem dúvida. Não tem valor. Tem valor exatamente porque milagre. É uma decisão dele. Sim. Não é um milagre. Né? A conversão do São Paulo não é um milagre. É uma decisão racional da própria pessoa. É uma decisão racional após um episódio. Sim. Que as pessoas falam, eu encontrei Deus, a visão e tal. Mas não é uma visão. Não é que eu vou. É assim, chega num determinado momento, te dá um insight. Te dá um insight no sentido de você perceber a seguinte coisa. É como escolher uma vocação, uma profissão, ou tomar uma decisão. Não é que você vai acontecer um milagre. Porque se fosse assim, não teria valor. Não dependeria da vontade do Santo Agostinho. Você fala assim, então a oração da mãe dele não influenciou em nada? Influenciou psicologicamente. Ele sabia que a mãe orava. Ele sabia que a mãe queria, né? Influenciou psicologicamente, ele estava com aquele padrão de comportamento onde o valor da mãe era um exemplo. E explicando freudianamente, assim que o pai morreu, foi uma colher de chá para ele tomar partido da mãe e resolver ir para a igreja. Mas não precisaria a gente invocar qualquer psicanálise para o Santo Agostinho, né? Basta o bom senso, né? Quem de nós, né? Vamos supor que você nunca tenha lido Freud, mas quem de nós não percebe, né, que a hora que os nossos pais morrem, a gente tem uma tomada de consciência, né? Do tipo assim, puxa vida, o que meu pai e minha mãe queriam de mim? Né? E aí você fica com a responsabilidade de cumprir. Né? Agora, no caso, né, da mãe e do pai, é óbvio que ele iria pelo lado da mãe por conta da personalidade da mãe. Né? Ela comandou a vida dele, então Sim. É óbvio que ele iria por aí, né? Então é muito tranquilo você. Olha, é fantástico. O Santo Agostinho, ele é o último dos romanos, né? Talvez. Né? Ele é cristão, mas na verdade ele é o último dos romanos. Ele é mesmo, porque o Império Romano ali é tomado pelos arianos. E é interessante. Assim, questão de poucos dias antes dele morrer, né? Eu acho interessante porque na história do cristianismo, os melhores filósofos, os melhores pregadores,
eles não são pessoas educadas no cristianismo, eles são pessoas convertidas. O São Paulo é militante. Talvez sejam tão boas assim por ter essa experiência de vida. A experiência de vida anterior fora do cristianismo foi fundamental para eles, né? Porque eles puderam se educar dentro de uma cultura pagã. Então, quando eles se converteram a partir de uma discussão contra o paganismo. Né? É fantástico. Essa explicação do mal, eu aprendi essa explicação do mal no catecismo. Eu não aprendi na filosofia, eu aprendi no catecismo. Aí depois, na filosofia, eu me encontrei com ela de forma sofisticada. Né? Aí eu falei, puxa vida, não é que a igreja realmente adotou e soube transformar esse texto num texto pedagógico a ponto de uma criança de 8, 9 anos de entender. Né? Não entende muito bem. Então, mas tem uma compreensão que depois, lá mais tarde, ela vai... Quando a gente lê as confissões, a gente vê que ele escreveu para o grande público mesmo, escreveu para os cristãos que iam ler, para eles entenderem o que estava acontecendo, para responder mesmo as perguntas que o povo fazia aos padres, né, ao pessoal dali da igreja. Você sabe que o Santo Agostinho tem a catedral onde ele trabalhava? Uhum. Se você vai, a catedral está aqui assim, se você vai para baixo da catedral, tem uma ruína pagã, uma ruína dos gregos. Né? Então é muito interessante o local, porque embaixo da igreja você vê os alicerces ainda existentes do mundo helênico, né? Uhum. Então é quase que a foto é quase que uma metáfora da própria vida dele, né? Ele tem fundamentos helênicos aqui e a catedral erguida aqui em cima. Uma base helênica, né? E uma catedral. Uma catedral cristã, católica ali em cima, olhando para a parte de ruínas, né? E ele é isso, né? Ele é uma construção de um helênico, de um romano, né? Que vai passando por etapas para o cristianismo. Né? Eu tenho uma profunda admiração pelo... Tá certo que tem hora que o Santo Agostinho me irrita profundamente, principalmente a hora que ele começa a mentir. Né? Que ele não é um bom... Ele de vez em quando ele dá uma ele cria situações onde nos textos ele não é justo com os adversários. Do ponto de vista filosófico, ele é corretíssimo. Ele não falha, inclusive todo o texto dele é um texto extremamente lógico. Mas dá para você reconhecer todos os elementos de lógica. Mas quando ele faz hermenêutica, ou seja, quando ele traduz outros textos para discutir, aí ele torce o pepino um pouco, né? Por exemplo, torce o pepino para o lado dele, para poder né? montar no texto. Montar. Por exemplo, o texto do Apuleio, o Apuleio é um neoplatônico que fala do daimon do Sócrates, né? Uhum. Ele interpreta o texto não como o daimon do Sócrates, mas como o demônio, né? Já o demônio cristão. E aí ele torce e distorce, né? Sim. Então, e aí essa voz, então, que ele ouvia dessa menina, então era o quê? Era um demônio? Provavelmente ele nunca... Né? Inclusive é interessante esse texto, que onde ele é a cidade de Deus. Uhum. Ele analisa o daimon do Apuleio. E quando você vai ler o Apuleio, você percebe que o daimon do Apuleio é o daimon helênico mesmo, dentro daquelas conotações helênicas, né, que vem lá do Sócrates. É um texto do Apuleio chamado o daimon de Sócrates, né, o daimônio de Sócrates. E aí o Santo Agostinho vai torcer, porque ele vai dizer, não existe demônio bom, todo demônio é ruim. E aí ele já traduz, portanto, a palavra daimônio para... Para o demônio da cristandade. E aí depois as traduções gregas feitas hoje em dia, por exemplo, que a gente pega uma tradução ali do grego ou uma tradução do inglês, quando a gente pega o livro traduzido, ao invés de estar a palavra daimon, divindade, alguma coisa, está demônio. Quando eu fui ler Sócrates, eu peguei um texto que a primeira vez estava demônio. Embora... Porque dá uma conotação... dá uma conotação ruim. Ruim quando você vai ler filosofia para entender. Embora uma pessoa escolarizada, bem escolarizada, deve saber que demônio é demônio, e não o demônio cristão. Né? Demônio é apenas a palavra em português da palavra daimônio. Da palavra daimon, Então não tem a conotação necessariamente cristã. Né? Mas é interessante sempre botar uma nota de rodapé para que o leitor comum não incorpore isso. Né? Quer dizer, o daimônio... Não veja um cristianismo nos gregos. Onde não tem. O daimônio, na verdade, ele é um gênio no latim. Né? Ele é um gênio e é exatamente isso. Né? Quer dizer, é o gênio que fala
O Platão dizia que todo mundo nasce com um gênio, do tipo do anjo da guarda, né? Sim. Do tipo do anjo da guarda que você tem. Cada um nasce com um, né? Eu acho que, não sei se nasce, mas que a grande maioria das pessoas acredita que tem. É. Cada um dá um nome, né? Um dá o nome de anjo da Mas guarda, você pode acreditar no gênio. gênio de maneira laica. Laica, do tipo assim, fulano de tal, uma pessoa que é um gênio. Sim, também. Né? Por quê? Porque ele tem uma geniosidade dentro dele. E um sexto sentido. Uma geniosidade, não, desculpa. Uma genialidade. Genialidade. Né? Porque se ele tiver uma geniosidade, ele tem um humor meio complicado, né? Aham. Você é geniosa, então você tem um humor complicado. Sim. É o gênio que está dentro de você. Agora, você é genial, então, entendeu? É uma conotação completamente laica, não religiosa, mas que tem uma versão metafísica e religiosa, o daimônio dentro de você. O sexto sentido também O seria... sexto sentido, É né? isso, né? A vocação, a ideia de vocação. Ou então a ideia de você falar para a pessoa, seu santo não bateu com o meu. Seu santo não bateu com o meu. O talento. O talento. Né? O talento é uma genialidade, né, que você tem. Uma coisa geniosa sua, o talento. Sim, é verdade. É uma manifestação que parece que aparentemente nasceu com você, né? Aliás, o Sócrates falava isso, do talento. Ele falava assim, eu posso ajudar você. Né? Num dos escritos que dizem que é espúrio do Platão, que é o Tiges tem um determinado momento que o rapaz traz lá, o pai traz o filho para o Sócrates ensinar, e ele fala, não, eu não sou professor, não ensino, não quero e tal. Mas depois de tanto o cara pedir, ele cede, mas aí ele avisa, vai depender do daimonion dele. Ou seja, se o daimonion dele pode seguir o meu daimonion. Ou seja, se ele tiver talento. Sim. Né? Se ele tiver talento. Você pode ler isso sem nenhuma conotação religiosa que funciona. Eu acho que isso é interessante. Então, talvez o Agostinho tenha sempre tomado esta voz como um alerta, né? Mas ele nunca tenha pensado nisso, refletido sobre isso, né? Paulo, quero pedir para o pessoal que está nos assistindo para mandar a pergunta, porque agora no segundo bloco é hora da gente responder as perguntas que vocês fazem, as dúvidas que vocês têm, tá bom? Eu quero responder todas as perguntas, aí eu faço o sorteio, mando para sua casa depois DVD, livro, sempre cheio de brindes, o pessoal fica super feliz quando recebe os brindes aqui do programa, eles adoram. Viu, mas deixa eu falar uma coisa para você, só para não esquecer de falar. Você vai trazer quem no programa? No próximo programa? É. Nossa, é uma pessoa importante. Eu vou trazer o filósofo Mário Sérgio Cortella. O Mário Sérgio Cortella, no próximo, na terça. Ninguém pode perder. Terça-feira que vem, Mário Sérgio Cortella aqui conversando comigo com o Paulo. Mas eu vi você lá fazendo um convite pro Japinha. Ele aceitou? O Japinha do CPM 22. Para quem não sabe, o Japinha foi meu bicho na faculdade. Foi meu bicho. Ele fez filosofia lá no Mackenzie? Fez filosofia no Mackenzie, era de 2 turmas depois da minha, né? Eu encontrava com ele pelos corredores, né? Eu gosto bastante de rock. E eu olhava assim e falava, meu Deus, como parece o Japinha do CPM 22. Ele não dava trela, não. Fala, bicho, vai lá, limpa aí o chão, faz as coisas aí, entendeu? Você era um bicho, você era um veterano politicamente incorreta. Totalmente. A filosofia não tem graça nenhuma se for politicamente correta com um bicho. Então agora eu já fui lá, mandei e-mail pra ele, falei, bicho, o negócio é o seguinte, entendeu? Você tem que vir no programa. Uma vez bicho, bicho pra sempre, não é verdade? Porque é interessante trazer pessoas que fizeram filosofia e que exercem outras atividades que não a de filósofo, para a gente... Por exemplo, lógico. Uma pessoa que você deveria trazer aqui, vou dar uma sugestão para você, é o presidente do Bradesco. Eu queria muito Porque trazer. o presidente do Bradesco, ele fez filosofia nos anos 60, é o Trabuco. O Trabuco, presidente do Bradesco, ele é filósofo formado lá pela USP, pela Maria Antônia lá, pela Faculdade de Filosofia da USP. E é interessante que uma vez eu vi ele falando, ele falou a seguinte coisa, que a formação dele para ser executivo do banco nunca foi outra. Ele não fez administração, não fez nada não. Ele fez filosofia, ele falou, e com essa formação é que eu administro o banco. Muito legal. Interessante isso. Paulo, vamos dar um intervalo? De um minutinho? Rapidinho, a gente volta, manda a sua pergunta. É porque é a hora agora, do Fernando amamentar a corujinha Exatamente, dele. ela tá querendo um leitinho. Ele já tirou volta. o seio de fora lá.